todas as decisões que se tomam no Parlamento Europeu ou na Comissão Europeia têm uma influência muito grande no dia-a-dia e, em geral, com aspectos muito preocupantes para a vida das pessoas, seja na área da saúde, da educação, mesmo na agricultura ou nas pescas ou na indústria ou até em simples decisões de soberania, como por vezes acontece. Aliás, todas elas têm essa visão de pôr em causa a soberania dos Estados-membros, porque, em geral, se há uma diretiva que é aprovada pela Comissão Europeia e pelo Parlamento Europeu, ela torna-se obrigatória para o Estado-membro e, por isso, vai mesmo ter implicações na vida das pessoas. Mas o que pensa também sobre isso? Oh, Hilda, obrigado. Eu começava por saudar os leitores deste portal SJ e é com muito gosto que estou aqui. Dizer-lhe o seguinte, eu, como imaginará, não estou completamente de acordo, ou seja, eu acho que não é propriamente a soberania dos Estados que está em causa. E não está em causa porque os Estados participam nesse processo de decisão. O processo de decisão que leva à aprovação das diretivas, que leva à aprovação dos regulamentos, das chamadas leis europeias, é um processo participado, é um processo que, inclusivamente, é controlado também por uma instituição, por definição democrática, como é o Parlamento Europeu, sem prejuízo de haver baixas taxas de participação nas eleições, etc., mas isso também faz parte da democracia. Agora, eu estou completamente de acordo com a ideia de que isto é muito importante para as pessoas, porque essas leis são, de facto, leis nacionais, são as nossas leis. A lógica deste processo é essa, é que nós participemos num processo que nos diz respeito e no qual estamos porque ele nos interessa, porque ele é importante para Portugal. Só podemos fazer parte e só devemos fazer parte do processo europeu, da União Europeia, só devemos ser membros da União Europeia se efetivamente isso for bom para Portugal. Eu isso estou completamente de acordo. Dito isto, não vejo onde é que, no fundo, as questões de soberania se colocam, sobretudo se pensarmos que essa soberania, essa tal soberania que hoje em dia supostamente nos é tirada, já há muito tempo não a tínhamos. Pois, mas o grande problema é que os Estados não participam da mesma forma no processo de decisão. Nós não temos uma União Europeia em que cada Estado tenha direito a um voto e tenha uma participação idêntica, ou seja, não há um Estado, um voto no Conselho, não há igual número de deputados a representar cada um dos países que são membros da União Europeia. E por isso que nós temos é sempre uma participação muito forte dos países maiores e os países com menor população são claramente discriminados, têm uma participação quase insignificante no Conselho e quase também insignificante no próprio Parlamento Europeu. Mesmo que no Parlamento Europeu se representem também a diversidade de partidos políticos que existem em cada um dos Estados-membros. E tudo isto gera profundas desigualdades neste processo de decisão. E por isso que nós temos é um diretório de grandes Estados-membros, ou seja, 6 Estados-membros têm muito mais força e poder do que todos os outros restantes. E este é o problema. Mas deixe-me fazer-lhe uma pergunta. O processo democrático é um processo proporcional. E se de facto esses países têm mais população, é verdade que quer no Conselho, quer, digamos, no número de deputados no Parlamento Europeu, cada país tem o número que é proporcional à sua população, sendo essa proporção uma proporção, apesar de tudo, muito ponderada, porque os países mais pequenos têm muito mais peso no Conselho do que a sua
a dimensão populacional permitiria, e também no Parlamento Europeu. É a chamada proporcionalidade regressiva. Os países que têm mais população têm menos em proporção de representação. Isto é normal na democracia, faz parte da democracia. E não é possível... Esse tipo de democracia, porque há outra. Por exemplo, nós temos na ONU, na Assembleia Geral das Nações Unidas, o princípio de cada país um voto. Por isso não funciona. Bom, por isso as decisões da ONU são desrespeitadas em permanência. Infelizmente são desrespeitadas. Mas não é só por causa disso. Mas é sobretudo por causa disso. É sobretudo porque existem grandes potências que têm poder de veto no Conselho de Segurança. Não, ainda por cima, não é? Ainda por cima. Isso ainda é menos democrático então que a União Europeia. Sim, mas na questão da Assembleia Geral não é assim. Agora, nós podíamos ter uma Europa de cooperação onde cada país tivesse direito a um voto e onde... E é um veto. E também é um veto. Então não funcionava também. É um veto. Olha, como é que era possível fazer funcionar o mercado interno, fazer funcionar tudo aquilo que existe na União Europeia e que é bom para nós, num sistema desse? Não funcionava. Mas assim que funciona, vemos os resultados. Estamos a ver os resultados deste tipo de funcionamento. E os resultados são... Já pensou que pode ser o contrário? Que ela não é suficientemente supranacional? Os resultados são... olha, os grandes a imporem, os maiores Estados-membros a imporem as suas regras... Dê-me um exemplo. Contra os pequenos. Olha, vivemos aí o problema das troicas e Portugal e outros mais frágeis, de economias mais frágeis, tiveram que suportar regras impostas num processo antidemocrático, claramente. Mas sabe que eu estou de acordo consigo. E sabe porque é que foi o processo antidemocrático? Porque não foi supranacional. É um processo totalmente antidemocrático, porque é uma ingerência total... Foi à margem dos tratados? Num outro país, mas não é só porque é à margem do tratado. Mas olha, nós não pedimos dinheiro. Nós não pedimos ajuda. Só porque é à margem mas nós não do pedimos tratado. ajuda. Nós não pedimos ajuda. Não devíamos ter... O governo da época devia o ter feito noutras condições. Devia ter... primeiro sim, e depois o PSD-CDS, que foi quem negociou, foi o governo PSD-CDS no final. Mas eu divido pelos três, não há nenhum problema, essa responsabilidade. Agora, a grande questão que se coloca é que este é um processo, não, pelos três, este é um processo inadmissível, que não só não respeita a soberania de cada povo e de cada país, como, por outro lado, tem consequências tremendas para quem ganha com isso. Ganham com isso os grandes grupos financeiros, económicos da União Europeia. Aliás, a banca internacional, como sabemos, incluindo o Fundo Monetário Internacional, levaram a fatia de leão e estão a levar. Porque... Acho que já pagámos ao FMI. Sim, mas não pagámos ainda tudo o resto. Sim, e eu até acho que já pagamos demais, mas isso é outra conversa. Porque pagar juros elevadíssimos permite ganhos enormes a essas instituições à custa do povo, não é? Do dinheiro que falta para o povo. Deixe-me dar-lhe o exemplo de até porque é um dos assuntos que eu acho que interessa às pessoas, é saber justamente coisas que se decidem em Bruxelas e em particular, enfim, neste portal, eu acho que para as pessoas mais novas isto é interessante. E vou dar um exemplo muito concreto de um assunto que interessa a Portugal, que está a ser decidido na Europa, ainda não está decidido, como sabe, que é a questão da diretiva dos direitos de autor na internet. A diretiva dos direitos de autor na internet é um excelente exemplo de um assunto que interessa aos portugueses, que está a ser decidido na Europa, de facto, no âmbito das instituições europeias, onde existem essas regras, não está a ser decidida pelo Conselho Europeu nem fora da União Europeia, num processo de unanimidade, onde todos têm o mesmo peso, e onde aí, de facto, os diretórios se impõem.
É essa a experiência que temos na história e mesmo na União Europeia. Mas aqui não. Aqui temos um Parlamento Europeu que, como sabe, discutiu agora recentemente mais uma vez uma nova versão da diretiva e foi mais uma vez adiado o assunto. Em Portugal, como sabe, vários youtubers revoltaram-se contra isso. Eu nas minhas aulas tive alunos aos gritos em pé em cima das cadeiras, coisa que, como imagino, não se pode autorizar, ainda hoje é difícil, mas excitadíssimos com este assunto. E, de facto, é um assunto que lhes diz respeito. Eles acham que lhes vão tirar o direito de pôr vídeos no YouTube, de postar, de fazer coisas, de fazer memes, enfim, tudo isso. Está tudo isso em causa. Isso é um assunto que interessa aos europeus. Agora, a pergunta é, isso pode ser decidido a nível de um país? Portugal sozinho podia decidir isso? Não, porque a internet hoje é global. E, portanto, a única maneira é haver uma capacidade maior, que neste caso é de uma organização que se chama União Europeia, que tem 500 milhões de consumidores e 500 milhões de usuários desta matéria, e que diz assim, bom, temos que proteger aqui direitos de uns e de outros. Quais são os direitos? Das plataformas, dos autores e dos outros. Mas isso podia ser perfeitamente decidido também, País a país? Não, numa cooperação entre todos os países, intergovernamental, designadamente no âmbito da ONU, porque não? Porque a ONU não consegue aprovar nada disso, não, nunca consegue. Podia, simplesmente não, isso nem sequer é tentado. Mas nós temos outros exemplos bem negativos das decisões que têm sido tomadas e estamos a viver as consequências disso. Diretivas que levaram à liberalização, à dita liberalização dos correios, dos transportes, da própria... Mas desculpe lá, qual é a diretiva que levou à liberação dos correios em Portugal? Não há nenhuma. Não, há. Então diga lá. Há as diretivas que levaram às liberalizações, sim, com as recomendações todas e a decisão... Não, a diretiva dos serviços é uma diretiva. A decisão é portuguesa. A decisão é portuguesa na parte da concretização de alguns aspectos, mas a diretiva dos serviços é da União Europeia, como foi a diretiva relativamente à legislação laboral e a todas as questões da alteração de legislação laboral. Como sabe, estamos a discutir um novo contrato, não é, de trabalho. Enfim, uma nova legislação laboral. Eu sou das que penso que os governos, designadamente o português, têm em geral aplicado estas diretivas também muitas vezes pelo seu lado mais negativo. Mas isso é muito importante o que acabou de dizer. Isso é muito importante. Isso é verdade. Exatamente, estou de acordo. Mas foram-lhes dados argumentos e, em alguns casos, até obrigações. E temos aí, por exemplo, na área dos transportes, na área do transporte... O Governo até reverteu a privatização. Etc. Sim, reverteu a privatização. Nós exigimos, por exemplo, no caso da STCP, que não fosse por diante a privatização que está prevista. Mas tem razão naquilo que disse, Hilda. Este governo, que tem no fundo 3 partidos, como sabe, a apoiá-lo, basicamente uma das coisas que tem feito é isso, transformar diretivas com objetivos mais restritos, vão muito para além é aquilo que na Europa se chama Golden Plate. Não. O que tem acontecido e o que aconteceu, designadamente com o PSD-CDS, foi de facto a aplicação pelo lado pior das diretivas europeias. Com este governo isso acabou? Não acabou. E nós somos profundamente críticos em relação ao que se passa com a política europeia. Profundamente críticos e todos conhecem essa posição. Como é que muda isso? Como é que se muda isso? Bom, como é que se muda isso? Nós achamos que é difícil reformar essa Europa como existe. Com o Tratado de Maastricht, o Tratado de Lisboa, agora o Tratado Orçamental, achamos que é muito difícil. Sabe, não é um tratado da União Europeia. Não. Ainda não foi agora, tudo isto é profundamente negativo e digamos que todo este processo precisava de voltar ao princípio e por isso nós defendemos uma outra Europa, mas como naturalmente leva algum tempo a que isso aconteça, no mínimo o Tratado Orçamental
devia ser eliminado, no mínimo, porque foi aquilo que mais gravemente nestes últimos anos, sabe que eu estou de acordo consigo. Não, mas o Tratado Orçamental é muito depois do euro, não é? Eu sei, com a adesão ao euro, mas com a adesão ao euro, já com os aspectos negativos que teve para países de economias mais frágeis, como foi o caso da portuguesa, veio ainda a seguir um tratado orçamental que não respeita coisa nenhuma e que esteve na origem destas políticas das troicas e companhia. E por isso nós dizemos que se devia voltar atrás, se devia acabar. Mas voltar a quando? Voltar aonde? O que é o atrás? É o mercado interno? No mínimo, muita gente diz que é o mercado interno. No mínimo nós achamos que a questão que se coloca neste momento, são os aspectos mais gravosos, designadamente em torno do euro, designadamente a União Económica e Monetária. Desmantelar o euro. A União Económica e Monetária. Acabar com ela. Ou reforçá-la. Não é... Qual é a solução? Há dois caminhos, não é? Nós estamos a meio de uma ponte. No meio desta ponte... Não tem que ser reforçada, tem que se voltar para o início. Então acabar com ela. Passamos a ter escudo outra vez. Naturalmente que isso não e desvalorizamos permanentemente como fazíamos no passado. Empobrecemos alegremente. Não é um processo para dizer agora automático. E é um processo que tem que ser negociado. É um processo que tem que ser devidamente Nós não podemos, controlado. Da nossa parte, isoladamente, dizer que queremos sair. Que tem que ser controlado. Não podemos, que tem que ser controlado. Mas como? Podemos. Agora, o que temos é que o negociar. O que temos é que negociar para evitar as consequências. Mas, ouça, para negociar temos que ter parceiros que estejam dispostos a isso, e não há. E veja-se, para já, não sei o que vai ser o futuro. E também o Paulo Santos também não sabe. Eu não sei, eu não tenho. Eu soube o futuro, não sei nada. Há uns anos, quem é que lhe dizia que ia ter o Brexit? E ainda hoje nem sabe como é que ele vai acabar. Olha, e tudo isto pode ser um princípio de uma profunda alteração na União Europeia. Portanto, não estamos a viver certeza. Escuta, mas sobre a União Económica e Monetária, sobre o euro, deixa-me só dizer-lhe uma coisa, que isto é importante até para os leitores perceberem, que eu acho que é tentar simplificar isto. Nós temos aqui dois caminhos possíveis, não há mais nenhum, porque neste momento estamos a meio de uma espécie, a meio de uma ponte, não é? No fim está uma União Monetária que seja uma zona económica ótima, uma zona monetária ótima, ou seja, onde de facto os países mais pobres e os mais ricos se equilibrem, onde haja transferências automáticas, as coisas estejam equilibradas. A solução, essa é uma das soluções, mas para isso temos que mudar coisas. Temos que alterar, temos que completar a União Bancária, temos que criar uma solidariedade de facto, etc. Ou então voltamos para trás. E voltar para trás é voltar para antes da moeda única, negociando ou não negociando, e voltando cada um a ter a sua moeda. São as duas soluções. E estas duas opções é que têm que ser colocadas às pessoas desta forma. Porque se colocarmos isto de uma forma que vamos negociar, vamos ter o melhor dos mundos, sabe que esta é como o Brexit. A ideia do melhor dos mundos não existe. Quando se sai de um clube, sai-se do clube, não se continua a jogar. Os ingleses querem continuar a jogar, têm de sair do clube e não têm de pagar para o clube. Não é possível. Portanto, nós estamos um bocadinho nessa situação também na zona euro e na União Económica e Monetária. Eu, repito, e nós sabemos que temos nisso opiniões diferentes, eu continuo a achar que é muito melhor estarmos neste processo, que ele é melhor para Portugal, como é melhor para os outros países. Tem que ser corrigido, ninguém diz o contrário, eu não sou lunático nem maluco nestas coisas, acho que de facto temos que ter essa consciência, mas eu prefiro que se mude o que tem de ser mudado, que lutemos por isso, nomeadamente que lutemos por mudar a atitude da Alemanha em várias coisas. A Alemanha tem de facto que ter, devia já estar a ter uma política expansionista que não está a ter. Portanto, há aqui erros de fundo que tornam esta situação difícil. Mas acha que a Alemanha, só porque nós dizemos ela deve mudar, que ela muda? Não muda. Porque a Alemanha naturalmente vai defender vai defender sempre os seus interesses. Claro, eu penso que países como Portugal, a Grécia e outros, Itália, etc., que têm economias muito divergentes da média da União Europeia, sobretudo da França e da Alemanha, que tinham todo o interesse em procurar conjugar esforços para encontrar essa saída. Eu penso que
não é a defesa do Portugal sozinho, solitário, que estou aqui a fazer. Não, agora, o que estou a dizer, sim, é preciso ter princípios nisto, e nós temos, e são muito claros. Esta União Económica e Monetária foi um erro completo, mas ainda assumiu proporções de veras gravosas para as populações com o tratado orçamental, mas também com essas imposições que continuam a ser feitas pela Comissão Europeia e pelos 6 grandes países que dominam o Conselho, como bem sabe. Pronto, e é... acrescentar aqui uma coisa, até penso que estamos a acabar o nosso tempo, só para acrescentar uma coisa. E é uma coisa com a qual eu acho que vamos concordar os dois, de certeza, que é a grande ameaça, uma das grandes ameaças ao processo europeu e à coesão europeia que eu defendo, é a questão da desigualdade. E as desigualdades que têm aumentado, e o facto de haver muita pobreza na Europa que não devia existir, sendo a Europa ainda hoje um dos continentes do mundo que mais riqueza cria. Portanto, essa é uma grande preocupação, é uma preocupação que temos de ter. Para quê? Para que essa causa, para que essa questão não venha a ser a bandeira única de partidos radicais, de partidos que vão apresentar propostas que são elas mesmas, olha, mas mais uma vez, desculpe lá dizer-lhe, no sentido que também defende de uma Europa mais pequena, de uma Europa nacional, de uma Europa dos Estados e não da Europa da União. Não, eu não defendo uma Europa mais pequena e isolada, eu disse-o expressamente há bocadinho. O que digo é que uma integração capitalista da União Europeia como aquela que temos só pode ter as consequências que está a ter, ou seja, agravamento de desigualdades, porque se impõem os grandes, e quando eu digo a Alemanha não estou a pensar que é o povo alemão no seu conjunto, estou a pensar nos grandes interesses económicos ou financeiros da Alemanha ou da França, que se impõem aos outros e que, portanto, geram naturalmente, porque isso faz parte do próprio sistema em si, é como o escorpião, não vale a pena, ele tem lá no seu... alternativas, eu no sei, seu, o escorpião é bom, as alternativas também não são fantásticas. E, portanto, ele pica mesmo e mata, não é? Tanto faz como fez, porque está na sua própria origem, na sua gênese. A integração capitalista da União Europeia só pode ter estas consequências. E, portanto, que a alternativa seria? A alternativa é naturalmente ter não, eu diria que sim, mas não, mas teria que ser uma Europa da cooperação, uma Europa onde todos tivessem uma Europa onde todos tivessem os mesmos direitos e as mesmas obrigações, naturalmente, mas também as mesmas capacidades, também as políticas comuns, onde todos estivessem de acordo. Não uma política agrícola comum, em que, enfim, mais uma vez, a Alemanha impõe as suas regras, e a França também, e depois aqui os nossos agricultores portugueses, a nossa agricultura familiar sofre-lhe as consequências, como já sofreu ao longo destes anos. Mas o mesmo podíamos dizer para as pescas, é a mesma coisa. Por isso, a questão das desigualdades... Eu digo só uma coisa sobre os refugiados e depois deixei-o lá acabar, porque está com pressa, eu não estou. Mas eu vou só dizer uma coisa sobre os refugiados. Eu julgo que é bom e é a altura de se perceber de uma vez por todas a diferença enorme que existe entre a questão dos refugiados e a questão dos imigrantes. Continua a haver uma confusão permanente entre os dois termos, não são a mesma coisa. Relativamente aos imigrantes, cá está, a Europa mais uma vez é acusada de obrigar os Estados a ter imigração, de ter contingentes de pessoas que entram e que depois abusam dos sistemas de segurança social. A verdade é esta. Cada país é ainda soberano, voltamos ao termo, para definir exatamente as cotas, as pessoas, a quantidade de imigração legal que pretende ter no seu país. Outra questão diferente é a dos refugiados. E aí há uma dimensão humanitária que é absolutamente obrigatória. A Europa não pode deixar de respeitar as leis internacionais a que cada um dos seus Estados está obrigado, e a Europa não pode deixar de ter em conta que ainda desde o ano passado morreram 2.500 pessoas no Mediterrâneo. Não faz sentido nenhum num continente, repito,
um dos mais ricos do mundo, ainda um dos 2 mais ricos do mundo, que isto aconteça às nossas portas. Esta questão dos refugiados coloca-se de diferentes formas, naturalmente que uma delas é essa, mas eu queria voltar um pouco atrás para dizer que o problema fundamental é acabar com as guerras que têm sido suscitadas por esse mundo fora, designadamente no Médio Oriente, mas também em África, e que têm levado a que as populações tenham que fugir e, por isso, gerou esta situação dos refugiados. E aí a União Europeia também tem culpas, porque também, em muitos casos, entrou nesses processos de guerra, ou deu-lhes cobertura, ou entrou diretamente. E o meu apelo é que esta posição mude radicalmente. Em vez de termos uma União Europeia a apostar na militarização, a apostar na ingerência, etc., que seja uma União Europeia que aposte na solidariedade, que aposte na cooperação, que aposte nas respostas positivas, não só à sua população, combatendo naturalmente as desigualdades, fazendo uma redistribuição correta dos rendimentos que entre os países, mas também dentro de cada país, não é? Cada país também tem a obrigação de o fazer, mas igualmente procurando desenvolver a solidariedade com os países e os povos que precisam dessa solidariedade para evitar que este desastre humanitário que se está a viver, o pior desde a Segunda Guerra Mundial, não prossiga. É tremendo. A ideia desta Europa fortaleza que foi desenvolvida e que leva a que, por exemplo, um barco humanitário no Mediterrâneo, à deriva quase, queira parar num país e os países neguem. Isso aconteceu no Natal. Por um lado, todos a dizerem o Natal, precisamos de paz e amor. E os desgraçados dos imigrantes, crianças, mulheres, ali no... Não são imigrantes, são refugiados. Senão estamos a misturar as coisas outra vez. Não é? Sim, seriam refugiados. São refugiados, é disso que se trata. Estamos de acordo. Estamos de acordo. Seriam refugiados. Pois temos que verificar se são de facto refugiados. Seriam refugiados, porque também nós sabemos que existem máfias aí a funcionar no plano internacional e que fazem disto, enfim, uma situação ainda mais trágica. Eu perguntava-lhe só isto. Acha, por exemplo, que a Síria, que é neste momento a maior fonte, a origem da maior parte dos refugiados, é de facto por causa da intervenção europeia ou é por causa da intervenção russa e norte-americana? E, enfim, das outras potências à volta. É só uma pergunta para perceber onde é que está de facto essa responsabilidade europeia. Neste momento não são. Não é. A maior parte não são. Não é. A maior parte, não, neste momento a maior parte dos refugiados não são sírios, são de África, do norte da África. Por causa da rota turca que foi fechada. Sim, da rota turca. Sim, que a União Europeia fechou, não é? Acordo, Eu diria um lamentável acordo, mas enfim. Mas enfim, agora mas foi o que mas a União Europeia, direta ou indiretamente, contribuiu em muito para esta instabilidade no Médio Oriente. Nós continuamos a ter refugiados do Médio Oriente, porque se permite que Israel faça o que quer, que ocupe a Palestina, que, enfim, continue ali a ter, que bombardeie a Síria, como ainda fez há 2 ou 3 semanas atrás. E internacionalmente não há nenhuma... Acha que alguém tem verdadeiramente razão, a razão única nesta matéria? Quem é que tem razão nisto? Além do povo, que são os desgraçados que sofrem, quem é que tem razão? O povo é a maior vítima desta situação. Mas o resto tem que ser encontrado numa política de não ingerência, numa base e de tentativa de resolução dos problemas internacionais, seja
pela negociação, Mesmo que os povos seja pela negociação, seja pelo cumprimento também de resoluções da própria ONU. Se Israel cumprisse resoluções da ONU em relação à Palestina, não estaríamos certamente a viver posições tão trágicas como as que estamos a viver. E portanto, está aqui um grande desafio para a paz mundial também. E também para a União Europeia. Muito obrigado. Gostei muito de conversar consigo.